Tem gente que diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe não tem limite, não tem fim, não tem condição. E talvez seja verdade. Mas o que ninguém conta é o preço que a gente paga por esse amor. O preço de engolir humilhação calada. O preço de sorrir quando o coração está sangrando. O preço de ser invisível na vida de quem você deu a vida. Meu nome é Marlene Vieira dos Santos. Tenho 68 anos. E se você está ouvindo essa história, é porque finalmente chegou o momento de contar o que carreguei em silêncio por mais de 4 décadas. Eu nunca fui de reclamar. Aprendi desde cedo que mulher que reclama é mulher mal vista, que mãe que cobra é mãe interesseira, que avó que exige é avó inconveniente. Então, fui vivendo assim, quietinha no meu canto, aceitando o que me davam como se fosse muito, mesmo quando era quase nada. Mas teve um domingo que mudou tudo. Um domingo de março, com sol forte batendo na janela, cheiro de churrasco no ar e uma mesa farta numa casa bonita de condomínio fechado. Parecia um dia comum. Parecia um almoço de família como tantos outros. Mas foi nesse dia que minha vida se dividiu em 2 partes, antes e depois daquela frase. Meu filho Rogério tinha me convidado para conhecer a casa nova. Ele e Denise, minha nora, tinham acabado de se mudar para um condomínio desses com portaria 24 horas, piscina, academia, tudo do bom e do melhor. Fiquei feliz com o convite. Achei que era um gesto de carinho, uma vontade de me incluir na vida deles. Ilusa. Cheguei de ônibus como sempre. 1h30 de viagem, 3 conduções diferentes, porque Rogério disse que não podia me buscar, que estava ocupado preparando o churrasco. Desci no ponto mais próximo e caminhei uns 15 minutos até o condomínio, debaixo do sol quente, com uma sacola de presente na mão. Tinha comprado um jogo de taças de cristal com o dinheiro que juntei durante 2 meses. Queria dar algo bonito para a casa nova deles. Quando cheguei no portão, o segurança me olhou de cima a baixo. Perguntou quem eu era, para onde ia, se tinha autorização. Expliquei que era a mãe do morador do bloco 7. Ele ligou para o apartamento, confirmou, e só então liberou minha entrada. Caminhei pelo condomínio sentindo os olhares das pessoas que passavam. Uma senhora de roupa simples, sacola de plástico na mão, claramente não pertencia àquele lugar. Denise abriu a porta com aquele sorriso que ela sempre tem. Um sorriso de propaganda de creme dental, perfeito demais para ser verdade. Me deu um beijo no rosto, desses de encostar a bochecha sem realmente beijar, e disse que eu podia entrar e ficar à vontade. A casa era realmente bonita. Móveis planejados, piso de porcelanato, cortinas caras, televisão enorme na parede. Tudo cheirava a novo, a dinheiro, a uma vida que eu nunca tive e nunca teria. Meus netos, Gustavo e Letícia, vieram correndo me abraçar. Pelo menos eles ainda gostavam de mim. Pelo menos neles eu ainda via amor genuíno. Rogério estava na churrasqueira, virando a carne com aquele ar de homem bem-sucedido. Quando me viu, acenou de longe e gritou um "Oi, mãe", sem sair do lugar. Não veio me abraçar, não veio me receber direito. Só acenou, como se eu fosse uma visita qualquer. Entreguei o presente para Denise. Ela abriu a sacola, olhou as taças, agradeceu sem muito entusiasmo e colocou em cima de uma mesa qualquer. Nem abriu a caixa direito. Depois descobri que ela já tinha um jogo de taças de cristal importado, muito mais caro que o meu. O meu presente provavelmente foi parar no fundo de algum armário, esquecido. Durante o almoço sentei na ponta da mesa. Não porque escolhi, mas porque era o único lugar que sobrou. Rogério na cabeceira, Denise do lado direito, as crianças entre eles, e eu na ponta, como se fosse uma convidada de última hora. A conversa girava em torno de coisas que eu não entendia. Investimentos, aplicações, viagens internacionais que eles estavam planejando. Denise falava sobre um resort no Caribe que uma amiga tinha indicado. Rogério comentava sobre a possibilidade de trocar de carro. Eu ficava em silêncio, comendo meu arroz com feijão, tentando não atrapalhar. Foi então que Denise começou a reclamar do carro atual. Disse que já estava ultrapassado, que as amigas dela tinham carros melhores, que precisavam urgentemente de um SUV importado para combinar com o novo padrão de vida deles. Rogério concordou, disse que já estava pesquisando, que o financiamento seria pesado, mas valia a pena. E então ela olhou para mim. Com aquele um sorriso frio, aquele tom de voz falsamente doce,
ela disse que seria bom se a família pudesse ajudar. Que eles estavam fazendo tanto sacrifício para manter tudo em ordem que qualquer contribuição seria bem-vinda. E olhou para mim esperando uma resposta. Antes que eu pudesse abrir a boca, Rogério soltou uma risada. Alta, debochada. Uma risada que eu vou ouvir nos meus ouvidos pelo resto da vida. E disse, olhando para mim como se eu fosse uma piada. Mãe só tem essa pensãozinha mixuruca. Não dá nem para ajudar com a conta de luz. Denise riu junto. Aquela risada de quem acha graça da desgraça alheia. Meus netos riram também, sem entender, mas acompanhando os pais porque criança faz isso, imita o que vê. E eu fiquei ali, parada, com o garfo no ar, sentindo o rosto queimar de vergonha. Pensãozinha mixuruca. Era assim que meu filho via o dinheiro que eu recebia depois de uma vida inteira de trabalho. Era assim que ele via a aposentadoria que me permitia sobreviver, pagar minhas contas, comprar meus remédios, uma pensãozinha mixuruca que não dava nem para ajudar com a conta de luz. Sabe o que eu fiz? Abaixei o garfo, mastiguei devagar, engoli e continuei comendo em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Por fora, eu era a mesma Marlene de sempre, calada, mansa, aceitando tudo. Mas por dentro, algo estava se quebrando. Algo que já estava rachado há anos finalmente se partiu de vez. O resto do almoço passou como um borrão. Eu respondia quando perguntavam alguma coisa. Sorria quando era esperado que sorrisse. Ajudei a tirar a mesa quando terminamos de comer. Fiz tudo no automático, enquanto aquela frase ecoava na minha cabeça como um sino quebrado. Pensãozinha mixuruca. Lembrei das noites em claro costurando para fora para pagar a escola dele. Lembrei dos almoços que eu pulava para ele ter comida no prato. Lembrei das roupas que eu não comprava para mim para ele ter tênis novo. Lembrei de tudo que sacrifiquei, de tudo que abri mão, de tudo que engoli calada para criar aquele menino que agora ria da minha cara. Às 4 da tarde, disse que precisava ir embora. Denise nem se levantou para se despedir. Só acenou da sala onde estava mexendo no celular. Rogério me acompanhou até a porta e perguntou se eu não queria ficar mais um pouco. Não perguntou por educação, perguntou por obrigação. E quando eu disse que não, ele pareceu aliviado. Voltei para casa de ônibus, como tinha vindo. 1h30 de viagem, 3 conduções, o sol da tarde castigando pela janela. Sentei no banco do fundo e deixei as lágrimas caírem em silêncio, escondida atrás dos óculos escuros que tinha levado. Quando cheguei no meu apartamento, já era noite. Um apartamento pequeno no centro de Uberlândia, 2 cômodos apertados, móveis velhos, paredes que precisavam de pintura. A torneira da pia pingava, o chuveiro esquentava quando queria, e a janela do quarto não fechava direito. Mas era meu. O único lugar no mundo que era completamente meu. O único lugar onde eu não precisava pedir licença para existir. Larguei a bolsa no chão e tirei os sapatos que estavam me matando. Sapatos velhos que eu tinha comprado numa liquidação há 5 anos, mas que ainda serviam porque eu cuidava bem. Sentei no sofá sem acender a luz. Fiquei ali no escuro, olhando para o nada, pensando em tudo. Pensando nos 44 anos que dediquei àquele filho. Pensando em todas as humilhações que engoli. Pensando em todas as vezes que me senti invisível na vida de quem eu tinha dado a vida. E foi então que eu vi. Em cima da mesinha de centro, junto com as contas do mês, tinha um envelope que eu não tinha reparado antes. Um envelope grosso, de papel caro, com um remetente de São Paulo que eu não conhecia. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Abri devagar, sem saber o que esperar. E quando li as primeiras linhas, meu coração parou. Era uma carta de um investigador particular. Dizia que tinha sido contratado para me localizar. Que o contratante era um homem de São Paulo que acreditava ser meu filho biológico, que ele tinha evidências documentais e gostaria de fazer um teste para confirmar. Meu filho biológico. As palavras nadavam na minha frente enquanto eu tentava processar o que estava lendo. Meu corpo inteiro gelou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a carta cair. Porque eu sabia do que aquela carta estava falando. Eu sabia de um segredo que tinha carregado por 44 anos. Um segredo que ninguém conhecia. Nem Rogério, nem minhas irmãs, nem as poucas amigas que eu tinha. Um segredo que eu tinha enterrado tão fundo dentro de mim que às vezes eu mesma duvidava se tinha acontecido de verdade.
Eu tive outro filho. Um filho que nasceu quando eu tinha 24 anos. Um filho que veio ao mundo num hospital público de Belo Horizonte, longe de tudo e de todos. Um filho que eu segurei nos braços por apenas 2 horas antes de assinarem os papéis. Um filho que eu entreguei para a adoção porque não tinha condições de criar 2 crianças sozinha. Porque o pai tinha me abandonado quando descobriu a gravidez. Saiu de casa numa manhã de terça-feira dizendo que a vida era curta demais para ficar preso a filho e conta para pagar. Pegou uma mala e sumiu. Nunca mais voltou. Nunca mandou 1 centavo. Nunca perguntou se o filho dele tinha nascido bem. Eu não tinha família que pudesse me ajudar. Não tinha dinheiro para pagar aluguel. Não tinha esperança de que as coisas fossem melhorar. Uma assistente social do hospital me convenceu de que o melhor que eu podia fazer pelo bebê era dar a ele uma chance que eu não conseguiria oferecer. Uma família estruturada, um futuro digno, uma vida sem passar necessidade, um filho a quem eu dei o nome de Rafael antes de deixá-lo ir, antes de assinar aqueles papéis com a mão tremendo, antes de chorar tanto que molhei a blusa inteira, antes de sair daquele hospital sentindo que uma parte de mim ficava para trás para sempre. Sentei no sofá e chorei como não chorava há décadas. Chorei pelo filho que perdi, pelo filho que me humilhou, pela mãe que fui e pela mulher que me tornei. Chorei por tudo que carreguei em silêncio, por todas as feridas que nunca cicatrizaram, por todos os anos que passei fingindo que estava tudo bem quando nada estava. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei relendo a carta dezenas de vezes, tentando absorver cada palavra, tentando entender o que aquilo significava. Rafael tinha me encontrado. Depois de 44 anos, meu filho tinha me encontrado. E naquele momento, sentada sozinha no escuro do meu apartamento, com as lágrimas secando no rosto e a carta amassada nas mãos, eu entendi uma coisa. O filho que eu criei me chamava de peso. Me tratava como estorvo, ria da minha aposentadoria na frente de todo mundo. Mas o filho que eu entreguei tinha passado anos me procurando. Tinha contratado investigadores. Tinha feito de tudo para me encontrar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente nascer dentro de mim. Não era raiva, não era mágoa. Era algo que eu tinha perdido há tantos anos que quase não reconheci quando voltou. Era esperança. Uma esperança frágil, ainda com medo de existir. Mas era esperança. Era a sensação de que talvez, só talvez, nem tudo estivesse perdido. De que talvez ainda existisse alguém no mundo que quisesse me conhecer de verdade. Não como a mãe que serve para cuidar de neto, mas como Marlene, como a mulher que eu era antes de virar só função na vida dos outros. Guardei a carta na gaveta do criado mudo, embaixo da Bíblia que minha mãe me deu antes de partir. E deitei na cama, olhando para o teto, sentindo o coração bater diferente. O sono não veio, mas a paz, sim. Uma paz estranha, misturada com medo, misturada com dúvida. Mas ainda assim, paz. Porque eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. A pensãozinha Mixuruca ainda ia cair na minha conta todo mês. Rogério ainda ia me tratar como um estorvo. Denise ainda ia me olhar com aquele sorriso frio. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. Eu tinha uma carta. Eu tinha um nome. Eu tinha a chance de conhecer o filho que nunca esqueci. E o silêncio que eu carreguei por 44 anos estava prestes a ser quebrado. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar direito. O amanhã ia chegar. E com ele, as escolhas que eu precisaria fazer. Porque algo me dizia que eu ia precisar de toda a coragem que ainda restava dentro de mim. Passei 3 dias olhando para aquela carta sem ter coragem de fazer nada. 3 dias acordando de madrugada, acendendo o abajur e relendo cada palavra como se fosse encontrar alguma resposta escondida entre as linhas. 3 dias me perguntando se eu tinha o direito de responder, se eu merecia essa segunda chance, se não era tarde demais para tudo. No 4º dia, tomei uma decisão. Peguei o telefone que estava no final da carta e disquei. Minhas mãos tremiam tanto que errei o número 2 vezes antes de conseguir completar a ligação. Quando a linha começou a chamar, meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nas orelhas. Atendeu uma voz masculina, firme, educada, com um sotaque paulistano que eu não conhecia. Alô?
Eu quis falar, mas a voz não saiu. Fiquei ali, muda, com o telefone grudado no ouvido, sentindo as lágrimas descerem pelo rosto antes mesmo de dizer uma palavra. Alô? Quem está falando? Respirei fundo e finalmente consegui. É a Marlene. Marlene Vieira dos Santos. Eu recebi uma carta. O silêncio do outro lado durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. E então eu ouvi algo que vou lembrar pelo resto dos meus dias. Mãe? Uma palavra. Uma única palavra. Mas carregada de tanta coisa que eu precisei me sentar porque minhas pernas não aguentaram. Ele me chamou de mãe. Ficamos em silêncio por um tempo, só respirando, só existindo juntos naquela linha telefônica que atravessava quilômetros de distância e décadas de ausência. Eu chorava baixinho, tentando não fazer barulho, e percebi que ele também estava emocionado pela forma como a voz dele falhava. Rafael me contou tudo naquela primeira conversa. Contou que tinha sido adotado por um casal de Governador Valadares, gente simples, mas de coração enorme. Que os pais adotivos nunca esconderam a verdade dele, que desde pequeno ele sabia que tinha vindo de outra família. Contou que cresceu com amor, com limites, com valores. Que estudou em escola pública, trabalhou desde os 14 anos, fez faculdade à noite enquanto vendia equipamentos de informática durante o dia. Contou que aos 25 anos abriu a própria empresa com um sócio que conheceu na faculdade. Começaram numa garagem, consertando computadores e montando sites simples. Aos poucos foram crescendo, contratando funcionários, expandindo os serviços. Hoje, aos 44 anos, Rafael era dono de uma empresa de tecnologia com mais de 2.000 pessoas trabalhando para ele. Mas o que mais me emocionou foi quando ele disse por que tinha me procurado. Meus pais adotivos partiram há 5 anos. Os dois, com menos de 6 meses de diferença. E quando eles se foram, eu percebi que tinha um vazio que não conseguia preencher. Uma pergunta que nunca foi respondida. Eu precisava saber quem era a mulher que me deu a vida. Precisava entender por que ela tomou aquela decisão. Precisava, se fosse possível, dizer a ela que eu não guardo mágoa, que eu entendo, que eu só queria ter a chance de conhecê-la. Eu não conseguia falar. Só chorava. Chorava de alívio, de emoção, de uma gratidão tão grande que não cabia dentro de mim. Ele me perguntou se eu queria me encontrar com ele. Pessoalmente. Disse que viria a Uberlândia, que não queria me incomodar, que faria do jeito que eu preferisse. Respondi que sim, que queria muito, que estava esperando por esse momento há 44 anos, sem saber que estava esperando. Marcamos para a semana seguinte. Um café numa padaria do centro, um lugar neutro, sem pressão. Ele disse que viria sozinho, que queria que nosso primeiro encontro fosse só entre nós dois. Na noite anterior, não consegui dormir. Fiquei pensando no que vestir, no que falar, em como me comportar. Tinha medo de decepcioná-lo. Medo de que ele olhasse para mim e visse só uma velha pobre, sem estudo, sem nada para oferecer. Medo de que ele se arrependesse de ter me procurado. Cheguei na padaria meia hora antes do combinado. Sentei numa mesa no canto, pedi um café que não consegui tomar e fiquei olhando para a porta com o coração na mão. Quando ele entrou, eu reconheci na hora. Ele tinha os meus olhos. Aqueles olhos castanhos meio esverdeados que eu via no espelho todo dia. O formato do rosto era do pai, mas os olhos eram meus. Não tinha como negar. Era como se a vida tivesse feito uma cópia de uma parte de mim e colocado naquele homem alto, de cabelo grisalho nas têmporas, vestido de forma simples, mas elegante. Rafael me viu e sorriu. Um sorriso aberto, genuíno, sem nenhum traço de ressentimento ou cobrança. Veio até minha mesa com passos calmos, parou na minha frente e disse baixinho: "Posso te abraçar?" Eu só consegui fazer que sim com a cabeça. E quando ele me abraçou, quando eu senti os braços do meu filho me envolvendo depois de 44 anos, algo dentro de mim se curou. Uma ferida que eu achava que nunca ia cicatrizar, finalmente começou a fechar. Ficamos naquela padaria por quase 4 horas. Ele me contou sobre a vida dele, sobre a esposa Carolina que conheceu na faculdade, sobre os 3 filhos, Pedro de 15 anos, Isabela de 12 e Lucas de 8. Me mostrou fotos no celular, vídeos das crianças, imagens da casa onde moravam num condomínio em São Paulo. Eu contei minha história para ele. Toda ela. Contei sobre o pai que nos abandonou,
sobre a decisão impossível que precisei tomar, sobre os anos que passei me culpando em silêncio. Contei sobre Rogério, sobre como dediquei minha vida a criar ele, sobre como fui tratada em troca. Contei sobre a humilhação do almoço, sobre a pensãozinha mixuruca, sobre o desprezo que eu engolia calada há anos. Rafael ouviu tudo sem me interromper. E quando terminei, ele segurou minha mão por cima da mesa e disse: "A senhora não precisa mais engolir nada calada. A partir de agora, a senhora tem a mim." Nos encontramos mais 4 vezes nas semanas seguintes, sempre em segredo, sempre em lugares discretos. Rafael vinha a Uberlândia, ou mandava um carro me buscar para ir até Ribeirão Preto, onde ele tinha um apartamento que usava quando viajava a trabalho. Em cada encontro, eu conhecia mais sobre o homem que meu filho tinha se tornado. E em cada encontro, eu me apaixonava mais por aquela pessoa incrível que a vida tinha colocado no meu caminho de volta. Rafael era tudo o que Rogério não era. Era atencioso, perguntava como eu estava de verdade e esperava a resposta. Era generoso, mas sem fazer eu me sentir uma coitada. Era respeitoso, me tratava como uma pessoa de valor, não como um estorvo. Na terceira visita, ele me levou para conhecer a família. Fomos até São Paulo de carro, ele mesmo dirigindo, conversando durante as 4 horas de viagem como se nos conhecêssemos há uma vida inteira. A casa dele era enorme, um sobrado num condomínio fechado, com jardim, piscina, um cachorro Golden Retriever que veio correndo me receber como se eu fosse da família. Carolina me abraçou na porta com um carinho que me pegou de surpresa. E as crianças? As crianças me chamaram de vó desde o primeiro minuto. Passei um fim de semana inteiro com eles. Almocei na mesa grande da copa, jantei na varanda olhando as estrelas, brinquei com os netos que eu não sabia que tinha. Pela primeira vez em décadas, me senti parte de uma família de verdade. Enquanto isso, em Uberlândia, Rogério começou a perceber que algo estava diferente. Ele me ligou numa terça-feira à noite perguntando onde eu estava. Disse que tinha ido no meu apartamento e eu não estava lá. Respondi que tinha saído para visitar uma amiga. Ele ficou desconfiado, mas não insistiu. Na semana seguinte, Denise apareceu de surpresa. Tocou a campainha do meu apartamento às 2 da tarde. E como eu não estava, ligou para o Rogério dizendo que a sogra tinha sumido. Ele me ligou nervoso, quase gritando, perguntando onde eu andava metida. Fui na igreja, respondi. Que igreja? A senhora não é de ficar saindo assim. Sou sim, Rogério. Só que você nunca prestou atenção. Ele ficou calado por alguns segundos e depois desligou sem se despedir. Eu sabia que a desconfiança estava crescendo, mas não me importava mais. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo por mim mesma, algo que me fazia feliz, e não ia deixar ninguém estragar isso. Rafael me apresentou a vida dele aos poucos. Me levou para conhecer a empresa, me mostrou os escritórios, me apresentou para os funcionários como minha mãe, a mulher mais forte que conheço. As pessoas me tratavam com respeito, sorriam para mim, me ofereciam café e água. Era tão diferente de tudo que eu conhecia que às vezes eu achava que estava sonhando. Num desses encontros, sentados na varanda do apartamento dele em Ribeirão Preto, com o sol da tarde entrando pela janela, Rafael tocou no assunto que eu sabia que viria em algum momento. Mãe, eu quero que a senhora venha morar com a gente. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. O coração acelerou, a garganta fechou. A senhora não precisa decidir agora. Pense com calma, sem pressa. Mas eu quero que saiba que tem um quarto esperando pela senhora na minha casa. Um quarto só seu, do jeito que a senhora quiser decorar. Com varanda, com sol de manhã, do lado do jardim de rosas que a Carolina cuida. E uma família que quer muito ter a senhora por perto todos os dias. Naquela noite, voltei para Uberlândia com a cabeça girando. Era tudo o que eu sempre quis. Uma família que me amava, um lugar onde eu era bem-vinda, um filho que me respeitava. Mas, ao mesmo tempo, tinha Rogério. Tinha os netos que eu vi crescer. Tinha uma vida inteira naquela cidade que, por pior que fosse, ainda era a minha vida. Passei dias pensando, pesando os prós e contras, tentando decidir o que fazer. E então aconteceu algo que tornou a decisão muito mais fácil. Era um sábado de manhã quando Rogério apareceu no meu apartamento. Veio sem avisar, entrou com a chave reserva que eu tinha dado para ele anos atrás para casos de emergência.
Eu estava tomando café na cozinha quando ouvi a porta abrindo. Rogério, o que você está fazendo aqui? Ele entrou com uma cara que eu conhecia bem. A cara de quem quer alguma coisa. Mãe, preciso conversar com a senhora. Sentou na cadeira da cozinha sem pedir licença e foi direto ao ponto. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, que o financiamento do carro estava pesado, que as despesas do condomínio tinham aumentado, que as crianças precisavam de material escolar caro e que precisava de uma ajuda. Que tipo de ajuda? Perguntei, já sabendo a resposta. A senhora pode fazer um empréstimo consignado. Desconta direto da aposentadoria, nem sente. Com o crédito da senhora, dá para pegar uns 20 mil. Eu fiquei olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. O mesmo filho que tinha rido da minha pensãozinha mixuruca um mês antes agora, queria que eu me endividasse para ajudar ele a pagar carro de luxo e condomínio fechado. Rogério, eu não vou fazer isso. Como não, mãe? É só um empréstimo. Eu pago a senhora de volta. Você nunca me pagou nada de volta na vida. E não vai ser agora que vai começar. Ele ficou vermelho de raiva. Levantou da cadeira, começou a andar pela cozinha como um animal enjaulado. A senhora está diferente, está estranha, sumindo, não atendendo o telefone, respondendo torto. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, Rogério. Eu só cansei. Cansou de quê? De ser tratada como se não valesse nada. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de surpresa e algo que parecia quase medo. A senhora está diferente, repetiu, dessa vez mais baixo. Diferente mesmo. Eu levantei da mesa, peguei minha xícara de café e coloquei na pia. É, Rogério, eu estou diferente. E você devia ter percebido isso antes de vir aqui pedir dinheiro. Ele saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força e eu ouvi os passos dele descendo a escada do prédio pisando firme. Naquela noite, liguei para o Rafael. Eu aceito, disse. Eu quero ir morar com vocês. Do outro lado da linha, eu ouvi o sorriso na voz dele. Então vamos fazer isso direito, mãe. Vamos fazer de um jeito que a senhora nunca vai esquecer. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas uma semana depois eu descobriria. E o mundo inteiro também. Rafael não brincou quando disse que ia fazer diferente. No dia seguinte à minha ligação aceitando a proposta, ele apareceu em Uberlândia com um plano completo. Sentamos na mesa da minha cozinha pequena, tomando café em xícaras descascadas, e ele me explicou tudo com aquela calma de quem está acostumado a resolver problemas grandes. Mãe, eu não quero que a senhora saia daqui como quem está fugindo. Quero que a senhora saia de cabeça erguida, que todo mundo veja que a senhora está indo para uma vida melhor, não sendo expulsa de lugar nenhum. Eu não entendi direito o que ele queria dizer, mas confiei. Depois de tantos anos confiando em quem não merecia, finalmente tinha alguém que merecia minha confiança de verdade. Ele me deu uma semana para organizar minhas coisas. Disse que eu não precisava levar quase nada, que tudo seria providenciado na casa nova. Mas eu fiz questão de separar o que era importante para mim. As fotos antigas, a Bíblia da minha mãe, algumas peças de roupa que tinham história, a aliança de casamento que eu ainda guardava mesmo depois de tudo. Durante essa semana, continuei minha rotina normal para não levantar suspeitas. Ia na padaria da esquina comprar pão, cumprimentava os vizinhos, assistia minhas novelas à noite. Mas por dentro, eu estava contando cada hora, cada minuto, até o momento de ir embora. Rogério, no entanto, estava cada vez mais desconfiado. 2 dias depois do nosso confronto sobre o empréstimo, ele apareceu de novo no meu apartamento. Dessa vez não usou a chave. Tocou a campainha como visita. Quando abri a porta, ele entrou olhando tudo ao redor, como se estivesse procurando alguma coisa. O que foi, Rogério? Aconteceu alguma coisa? Vim ver como a senhora está. Ele andou pela sala, olhou a cozinha, espiou o quarto pela porta entreaberta. A senhora está bem? Estou ótima. Por quê? A senhora está diferente. Mas... não sei. Diferente. Ele tinha 47 anos, meu filho mais velho. E naquele momento parecia um menino perdido, tentando entender algo que não conseguia alcançar. Por um segundo, quase senti pena. Quase. Estou na mesma de sempre, Rogério. Você é que nunca prestou atenção. Ele ficou me olhando por um tempo, depois balançou a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado.
Ele estava farejando alguma coisa, mesmo sem saber o quê. Na quinta-feira, 4 dias antes da minha partida, aconteceu o momento mais tenso de toda essa história. Eu tinha combinado de encontrar Rafael em Ribeirão Preto para acertar os últimos detalhes. Ele mandou um carro me buscar, um sedã preto com motorista uniformizado, discreto, mas claramente caro. O motorista estacionou na rua de trás do meu prédio para não chamar atenção, e eu saí pelo portão dos fundos. O que eu não sabia era que Denise estava me vigiando. Ela tinha vindo ao meu bairro sem avisar, segundo ela, para fazer umas compras num mercado que tinha promoção. Mentira. Denise não pisava no centro de Uberlândia nem amarrada. Ela estava ali para me espionar e me viu entrando naquele carro. Meu celular tocou quando eu já estava na estrada, a uns 20 minutos de Uberlândia. Era Rogério, e pela voz dele, eu soube que tinha problema. Mãe, onde a senhora está? Meu coração disparou, mas mantive a calma. Estou indo visitar uma amiga em Ribeirão. Que amiga? A senhora não tem amiga em Ribeirão. Tenho sim. Você não conhece todas as minhas amizades, Rogério. A Denise viu a senhora entrando num carro de luxo, com motorista. Que história é essa? Eu respirei fundo. Era agora. Ou eu inventava uma mentira convincente, ou tudo ia por água abaixo antes da hora. É o carro de um serviço de transporte que eu contratei. Aquele aplicativo novo, sabe? Pedi um carro melhor porque a viagem é longa. Silêncio do outro lado. Eu quase podia ouvir Rogério tentando processar a informação, tentando decidir se acreditava ou não. Aplicativo? A senhora sabe usar aplicativo? Sei sim. Aprendi no curso de informática do centro comunitário. Mais silêncio. E então? A senhora está mentindo. Não estou mentindo, Rogério. Estou vivendo minha vida, coisa que você deveria me deixar fazer em paz. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. O motorista me olhou pelo retrovisor, preocupado, mas não disse nada. Quando cheguei em Ribeirão Preto, Rafael já estava me esperando no apartamento. Contei o que tinha acontecido e ele ficou pensativo por alguns segundos. Isso acelera nossos planos, ele disse. Se seu filho está desconfiado assim, é melhor antecipar sua saída. Antecipar para quando? Para sábado, daqui a 2 dias. Meu estômago gelou. 2 dias. Em 2 dias, toda a minha vida ia mudar. Em 2 dias, eu ia deixar para trás 68 anos de história naquela cidade. Em 2 dias, Rogério ia descobrir a verdade. E como vai ser? Perguntei com a voz tremendo. Rafael sorriu. Aquele sorriso que eu já conhecia, que era igual ao meu quando eu era jovem. Mãe, a senhora confia em mim? Confio. Então deixa comigo. Vai ser inesquecível. Na sexta-feira, véspera da minha partida, fiz algo que não fazia há anos. Rezei. Sentei na beirada da cama, peguei a Bíblia da minha mãe e fiquei em silêncio por um longo tempo. Não pedi nada específico. Só agradeci. Agradeci pela vida que tive, pelas dores que me ensinaram e principalmente pelo filho que a vida me devolveu quando eu já tinha perdido a esperança. Depois da oração, comecei a fazer minha mala. Uma mala pequena, daquelas de rodinhas que eu tinha comprado numa promoção e nunca tinha usado. Coloquei poucas roupas, as fotos antigas, a Bíblia, a aliança e um caderninho onde eu anotava receitas da minha mãe. Só o essencial. Só o que realmente importava. Olhei ao redor do apartamento que tinha sido meu refúgio por tantos anos. As paredes descascando, a torneira pingando, a janela que não fechava direito. Era pouco. Era humilde, mas tinha sido meu. O único lugar no mundo onde eu não precisava pedir permissão para existir. E agora eu ia trocar isso por algo maior. Não maior em tamanho, maior em amor. Naquela noite, Rogério me ligou de novo. Eu não atendi. Ele mandou mensagens, uma atrás da outra. Mãe, atende o telefone. Mãe, o que está acontecendo? Mãe, eu estou preocupado. Mãe, se a senhora não me atender, eu vou aí amanhã cedo. Li as mensagens e guardei o celular. Amanhã cedo. Ele disse que viria amanhã cedo. E era exatamente amanhã cedo que tudo ia acontecer. Deitei na cama e tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que tinha vivido, em todas as escolhas que tinha feito, em todos os caminhos que me trouxeram até ali. Pensei em Rogério quando era pequeno, correndo pela casa,
me chamando de manhã cedo para fazer café da manhã. Pensei nos anos que passei costurando de madrugada para pagar a escola dele. Pensei no dia da formatura, quando ele subiu no palco e eu chorei de orgulho. Pensei em quando ele casou, em quando os netos nasceram, em todos os momentos em que eu achei que nossa família era feliz. E pensei em quando tudo começou a mudar. Nos olhares de desprezo da Denise, nas visitas cada vez mais raras, nos telefonemas cada vez mais curtos, na pensãozinha mixuruca que virou piada num almoço de domingo. Onde foi que eu errei? Será que eu dei amor demais? Será que eu me anulei tanto que virei invisível? Não importava mais. O passado estava no passado e o futuro começava amanhã. Na manhã de sábado, acordei antes do sol nascer. Tomei banho devagar, coloquei uma roupa bonita que eu guardava para ocasiões especiais e arrumei o cabelo com cuidado. Queria estar apresentável. Queria que, quando me vissem saindo daquele prédio pela última vez, vissem uma mulher digna, não uma coitada. Às 7h30, meu celular tocou. Era Rafael. Mãe, estamos a caminho. Chego em 40 minutos. Tudo bem, filho. Estou pronta. A senhora está nervosa? Um pouco. É normal. Mas vai dar tudo certo. Eu prometo. Desliguei e fiquei olhando pela janela. A cidade estava acordando, as pessoas indo trabalhar, os carros passando na rua. Tudo normal. Um sábado como outro qualquer, exceto que não era. Às 8h, ouvi um barulho estranho. Um barulho que não pertencia àquele bairro, àquela rua, àquela vida. Um barulho que fez os vizinhos saírem nas janelas, que fez os cachorros latirem, que fez as crianças apontarem para o céu. Era o barulho de um helicóptero. Eu corri para a janela e vi. Um helicóptero branco, com detalhes azuis, descendo devagar, se aproximando do campo de futebol que ficava a 2 quadras do meu prédio. As hélices levantavam poeira, faziam as árvores balançarem, chamavam a atenção de todo mundo num raio de quilômetros. Meu coração disparou. Era real. Estava acontecendo. Peguei minha mala, minha bolsa, dei uma última olhada no apartamento que tinha sido meu lar por tantos anos. E saí. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão, sentindo cada degrau como se fosse o último. Quando cheguei no térreo, Dona Marta, minha vizinha de anos, estava na porta do apartamento dela, com a cara de quem não estava entendendo nada. Marlene, o que está acontecendo? Tem um helicóptero no campo. Eu sorri para ela. Um sorriso calmo, sereno, de quem finalmente tinha encontrado paz. É para mim, Dona Marta. Estão vindo me buscar. Te buscar? Quem? Para onde? Para minha nova vida. Saí do prédio e comecei a caminhar em direção ao campo. A vizinhança inteira estava na rua. Gente de pijama, gente de chinelo, gente com celular na mão filmando tudo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ninguém esperava que aquele helicóptero tivesse qualquer coisa a ver com a velha do apartamento 302. Mas tinha. Quando cheguei no campo, Rafael já estava lá me esperando. De terno escuro, cabelo arrumado, sorriso aberto. Ao lado dele, o piloto e mais 2 homens de terno que eu não conhecia. Provavelmente seguranças. Rafael veio até mim, pegou minha mala e me deu um abraço forte. Pronta, mãe? Pronta, filho. Ele segurou minha mão e começamos a caminhar em direção ao helicóptero. A vizinhança inteira assistia, boquiaberta, tentando entender quem era aquele homem, de onde ele tinha surgido, por que a dona Marlene estava entrando num helicóptero como se fosse a coisa mais normal do mundo. E foi então que eu ouvi: "Mãe!" A voz de Rogério gritando do outro lado do campo. Me virei e vi ele correndo. Correndo como eu não via ele correr há anos, o rosto vermelho, suado, desesperado. Denise vinha atrás, de salto alto, tropeçando na grama, gritando algo que eu não conseguia entender. Rogério chegou na cerca que separava a rua do campo e parou, ofegante, com as mãos agarradas no arame. "Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem?" Eu olhei para ele. Olhei bem fundo nos olhos do filho que eu criei, do filho que me chamou de pensãozinha mixuruca, do filho que queria que eu me endividasse para pagar o luxo dele, e disse, com a voz mais calma que eu já tinha usado na vida: "Esse é Rafael, Rogério, seu irmão, o filho que você nunca soube que existia." O rosto de Rogério congelou. A boca abriu, mas nenhum som saiu.
Denise parou de correr e ficou estática, como se tivesse levado um choque. Eu vou embora agora, continuei. Vou morar com ele, com a família dele, com gente que me trata com respeito. Mãe, eu não... Como assim, irmão? Eu não entendo. Você vai ter muito tempo para entender, Rogério. Mas vai ter que entender sozinho, porque eu cansei de explicar as coisas para quem não quer ouvir. Rafael apertou minha mão, me guiando para o helicóptero. Eu subi os degraus, sentei no banco de couro, coloquei o cinto de segurança. O piloto começou a acelerar as hélices. Pela janela, eu vi Rogério correndo para o portão do campo, tentando entrar. Mas os seguranças de Rafael o impediram. Vi ele gritando, gesticulando, tentando chegar até mim. E então o helicóptero começou a subir. Vi meu filho ficando cada vez menor. Vi a vizinhança olhando para o céu. Vi minha antiga vida desaparecendo embaixo de mim como se fosse um sonho do qual eu finalmente tinha acordado. Rafael segurou minha mão durante a subida inteira. A senhora está bem, mãe? Eu olhei para ele. Olhei para o céu azul pela janela. Olhei para minha mala pequena com tudo que eu tinha decidido levar da vida antiga. E sorri. Estou, filho. Pela primeira vez em muitos anos, eu estou bem de verdade. O helicóptero ganhou altitude e voou em direção ao horizonte. E lá embaixo ficava tudo que eu tinha decidido deixar para trás. O voo de helicóptero durou pouco mais de 1 hora. 1 hora que pareceu um piscar de olhos, porque eu passei o tempo inteiro olhando pela janela, vendo o mundo lá embaixo ficar cada vez mais distante. Quando pousamos no heliponto de um prédio comercial em São Paulo, já tinha um carro esperando. Um SUV preto, com ar-condicionado gelado e bancos de couro que pareciam abraçar a gente. Rafael me ajudou a descer do helicóptero, segurou minha mão enquanto caminhávamos até o carro e não me soltou durante todo o trajeto até a casa dele. A casa. Eu já tinha conhecido antes, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu não estava visitando. Dessa vez, eu estava chegando para ficar. Carolina me recebeu na porta com um abraço demorado. Não daqueles abraços de obrigação, daqueles que a gente dá porque é educado. Foi um abraço de verdade, apertado, de quem estava genuinamente feliz em me ver. Bem-vinda à sua casa, Dona Marlene, ela disse com os olhos marejados. A gente estava contando os dias. Os netos vieram correndo logo atrás. Pedro, o mais velho com seus 15 anos, me deu um abraço tímido de adolescente. Isabela, de 12, me encheu de beijos no rosto. E Lucas, o caçula de 8 anos, agarrou na minha perna e disse que tinha arrumado o quarto especialmente para mim. Vem ver, vó. Vem ver, vó. Ele me chamou de vó, como se me conhecesse a vida inteira. Como se eu sempre tivesse estado ali. O quarto que eles tinham preparado para mim ficava no térreo, para eu não precisar subir escada. Era maior que meu apartamento inteiro em Uberlândia. Tinha uma cama enorme com lençóis brancos, um armário espaçoso, uma televisão na parede e uma varanda que dava para o jardim de rosas que Carolina cuidava com tanto carinho. Em cima da cômoda tinha um porta-retrato com uma foto minha de quando eu era jovem. Do lado, um vaso com flores frescas e um cartão escrito à mão pelas crianças. Bem-vinda, vovó, a gente te ama. Sentei na beirada da cama e chorei. Não de tristeza. De uma alegria tão grande que não cabia dentro de mim. Nos primeiros dias, eu andava pela casa na ponta dos pés, com medo de atrapalhar. Décadas sendo tratada como estorvo tinham me ensinado a ocupar o mínimo de espaço possível. Mas Carolina percebeu. Numa manhã, ela sentou do meu lado na varanda e disse: Dona Marlene, essa casa é da senhora também. A senhora pode abrir a geladeira quando quiser, assistir televisão na sala, sentar onde preferir. Não precisa pedir permissão para nada. A senhora é família. Família. Aquela palavra que eu achava que conhecia, mas que só agora estava aprendendo o verdadeiro significado. Aos poucos fui me soltando. Comecei a ajudar Carolina na cozinha, ensinando receitas antigas que minha mãe tinha me passado. Comecei a assistir os desenhos com Lucas, a ajudar Isabela com o dever de casa, a conversar com Pedro sobre os planos dele para o futuro. Comecei a viver, de verdade, pela primeira vez em muitos anos. Rafael trabalhava muito, mas fazia questão de jantar em casa toda noite. Sentávamos todos juntos na mesa grande, conversando sobre o dia, rindo de bobagens. Era tudo que eu sempre sonhei ter com Rogério e nunca tive. Falando em Rogério.
Ele começou a me ligar no mesmo dia em que o helicóptero decolou. Ligações atrás de ligações, mensagens atrás de mensagens. No começo eram mensagens confusas, desesperadas. Mãe, me liga. Eu preciso entender o que aconteceu. Mãe, quem é esse homem? Como assim, meu irmão? Mãe, por favor, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu não respondi nenhuma. Não porque quisesse castigá-lo, mas porque não tinha nada para dizer. Tudo o que precisava ser dito, eu tinha dito naquele campo de futebol, com a vizinhança inteira assistindo. Depois de uma semana sem resposta, o tom das mensagens começou a mudar. Mãe, eu sei que errei. Me dá uma chance de conversar. Mãe, as crianças estão perguntando pela senhora. O Gustavo chorou ontem. Mãe, a Denise disse que a senhora está sendo injusta, mas eu quero ouvir seu lado. Gustavo e Letícia, meus outros netos. É claro que eu sentia falta deles. É claro que doía pensar que eles estavam sofrendo com tudo isso. Mas eu também lembrava de como fui tratada nos últimos anos. Das visitas cada vez mais raras, dos olhares impacientes quando eu tentava brincar com eles, de como Denise sempre arranjava um jeito de me afastar, de me fazer sentir que eu estava atrapalhando. Respondi uma única mensagem, curta e direta. Rogério, eu estou bem. Estou sendo cuidada e respeitada. Quando você aprender o que isso significa, a gente conversa. Ele não respondeu, mas as ligações pararam por alguns dias. Um mês depois da minha mudança, aconteceu algo que eu não esperava. Era uma tarde de sábado, e eu estava na varanda lendo um livro que Carolina tinha me emprestado quando ouvi o interfone tocando. Não prestei muita atenção, porque sempre tinha gente visitando a casa. Mas alguns minutos depois, Rafael apareceu na varanda com uma expressão séria. Mãe, tem alguém no portão querendo falar com a senhora. Quem? Denise. Meu estômago gelou. Denise, a nora que nunca gostou de mim, que fez da minha vida um inferno por anos, que provavelmente tinha sido a cabeça por trás de muitas das humilhações que eu sofri. O que ela quer? Disse que precisa conversar com a senhora, que veio de Uberlândia só para isso. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Parte de mim queria mandar ela embora, mas outra parte queria ouvir o que ela tinha a dizer. Deixa ela entrar, disse finalmente. Mas fica por perto, filho. Rafael assentiu e foi buscar Denise no portão. Ela entrou na casa, olhando tudo ao redor. A sala enorme, os móveis caros, os quadros nas paredes. Vi a surpresa no rosto dela, misturada com algo que parecia inveja. Quando me viu, tentou sorrir. Aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Dona Marlene, que bom ver a senhora. Denise, senta. Ela sentou no sofá da sala e eu sentei na poltrona de frente, mantendo distância. Rafael ficou de pé, encostado na parede, observando tudo. Dona Marlene, eu vim pedir desculpas. Ela começou com aquela voz ensaiada de quem tinha praticado o discurso no caminho. Eu sei que a gente não teve a melhor relação, e eu reconheço que cometi erros. Mas a senhora precisa entender que nunca foi minha intenção magoar a senhora. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. O Rogério está arrasado. Não come direito, não dorme direito, não consegue se concentrar no trabalho. As crianças perguntam pela avó todo dia e a gente não sabe o que responder. A senhora não pode simplesmente sumir da vida deles assim. Eu não sumi, Denise. Eu fui embora. Tem diferença. Mas a senhora é a mãe do Rogério, a avó dos nossos filhos. A senhora tem obrigações. Obrigações? Eu senti o sangue esquentar, mas mantive a calma. Eu passei 47 anos cumprindo obrigações. Criei meu filho sozinha, trabalhando dia e noite para ele não passar necessidade. Ajudei a cuidar dos netos quando vocês precisavam. Engoli desaforo atrás de desaforo para manter a paz da família. E o que eu recebi em troca? Fui chamada de pensãozinha mixuruca na frente de todo mundo. O rosto de Denise ficou vermelho. Aquilo foi uma brincadeira, dona Marlene. O Rogério não quis ofender. Brincadeira? Eu quase ri. Denise, eu passei anos sendo tratada como um estorvo na casa de vocês. Anos ouvindo seus comentários maldosos, seus olhares de desprezo, suas indiretas sobre como eu atrapalhava a vida de vocês. E agora você vem aqui me falar de obrigações? Ela abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Você quer saber por que eu fui embora?
Porque eu descobri o que é ser tratada com respeito. Porque eu encontrei uma família que me valoriza de verdade, não uma que me tolera por obrigação. Porque eu finalmente entendi que amor não é ficar aceitando migalhas de quem não te enxerga. Denise olhou para Rafael, que continuava parado na mesma posição, de braços cruzados. E esse aí, ela disse com um tom de deboche. Apareceu do nada e já é o filho preferido? Rafael não se mexeu, mas eu vi a mandíbula dele travar. Esse aí, eu respondi me levantando, é o filho que eu fui obrigada a entregar há 44 anos, porque não tinha condições de criar 2 filhos sozinha. Esse aí passou anos me procurando, gastou dinheiro, tempo e energia para me encontrar. Esse aí me olha nos olhos e me trata como uma pessoa que vale alguma coisa. Então sim, Denise, se você quer comparar, compare. O silêncio que se seguiu foi pesado. Denise ficou me olhando como se eu fosse uma estranha, como se não reconhecesse a mulher que estava na frente dela. A senhora mudou, ela disse finalmente, se levantando. Não, Denise, eu não mudei. Eu voltei a ser quem sempre fui. Ela saiu sem dizer mais nada. Rafael a acompanhou até o portão e voltou alguns minutos depois. Sentou do meu lado e segurou minha mão. A senhora está bem? Estou, filho. Estou melhor do que nunca. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que tinha dito, em tudo que tinha sentido. Parte de mim ainda se perguntava se eu estava sendo dura demais, se deveria dar outra chance, se deveria perdoar. Mas então eu lembrei de todos os anos que passei pedindo desculpas por existir, de todas as vezes que eu me encolhi para caber no espaço que me deixavam, de todas as lágrimas que chorei sozinha, no escuro, sem ninguém para me consolar. Não, eu não estava sendo dura demais. Eu estava, pela primeira vez, sendo justa comigo mesma. 2 semanas depois da visita de Denise, Rogério finalmente apareceu. Ele veio sozinho, num fim de tarde de domingo. Eu estava na varanda com Lucas, ajudando ele a montar um quebra-cabeça, quando Rafael veio me avisar. Seu outro filho está no portão, mãe. Quer que eu mande embora? Olhei para Lucas, que tinha parado de mexer nas peças e estava me olhando com curiosidade. Não, filho. Deixa ele entrar. Mas fica por perto, tá? Rogério entrou na casa com a cabeça baixa. Ele tinha emagrecido, o rosto estava abatido, os olhos vermelhos de quem não dormia direito. Quando me viu, parou no meio da sala, sem saber o que fazer. Mãe, a voz dele falhou, e eu vi lágrimas descendo pelo rosto. Lágrimas de verdade, não as lágrimas de crocodilo da Denise. Senta, Rogério. Ele sentou no mesmo sofá onde Denise tinha sentado semanas antes, mas a postura era completamente diferente. Ele não estava ali para me convencer de nada. Estava ali porque não aguentava mais. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Eu tratei a senhora de um jeito que não devia, falei coisas que não devia, deixei a Denise fazer coisas que não devia. E eu não tenho desculpa para isso. Fiquei em silêncio, deixando ele falar. Quando a senhora foi embora naquele helicóptero, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Eu passei a vida inteira achando que a senhora ia estar sempre ali, que ia sempre me perdoar, que ia sempre voltar atrás. E de repente, a senhora foi embora, de verdade. As lágrimas continuavam caindo e ele nem tentava limpar. Eu não vim pedir para a senhora voltar. Eu sei que a senhora está feliz aqui, que está sendo bem tratada. E eu fico feliz por isso, de verdade. Eu só vim dizer que eu sinto muito. Pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, por tudo. Olhei para o meu filho mais velho. O menino que eu criei sozinha, que eu vi dar os primeiros passos, o homem que se perdeu no caminho. Rogério, eu aceito suas desculpas, mas aceitar não significa esquecer. Significa que eu não vou guardar mágoa, porque mágoa só faz mal para quem guarda. Mas também não significa que tudo vai voltar a ser como era. Porque não vai. Ele assentiu, ainda chorando. Eu vou continuar morando aqui, com Rafael e a família dele. É aqui que eu me sinto em casa. Mas se você quiser me visitar, de vez em quando, sem cobranças e sem dramas, a porta vai estar aberta. E se você quiser trazer as crianças para conhecer os primos que elas não sabiam que tinham, eu vou adorar. Rogério levantou os olhos, surpreso. A senhora deixaria? Deixaria. Porque apesar de tudo, você ainda é meu filho. E Gustavo e Letícia ainda são meus netos. Mas vai ser diferente agora.
Vai ser nos meus termos, não nos seus. Ele assentiu de novo, enxugando o rosto com as costas da mão. Obrigado, mãe. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda, Rogério. Me mostre, com atitudes, não com palavras. Ele foi embora 1 hora depois. Antes de sair, abraçou Rafael. Um abraço estranho, desconfortável, de 2 irmãos que ainda não sabiam como ser irmãos. Mas era um começo. Naquela noite, sentada na varanda olhando as estrelas, eu entendi uma coisa. Perdoar não é esquecer. É escolher não carregar o peso da mágoa. É libertar a si mesma, não ao outro. E eu finalmente estava livre. 6 meses. 6 meses se passaram desde aquele sábado de março em que um helicóptero pousou num campo de futebol em Uberlândia e mudou minha vida para sempre. 6 meses em que acordei todos os dias numa casa onde sou bem-vinda. 6 meses tomando café da manhã com gente que pergunta como eu dormi e realmente quer saber a resposta. 6 meses sendo chamada de vó por crianças que correm para o meu colo sem que ninguém precise mandar. Se alguém tivesse me dito, há 1 ano, que minha vida seria assim, eu não teria acreditado. Eu, Marlene Vieira dos Santos, a velha da pensãozinha Mixuruca, vivendo numa casa bonita em São Paulo, viajando de avião, conhecendo lugares que só existiam na televisão. Mas aqui estou eu, aos 68 anos, finalmente vivendo. O apartamento em Uberlândia eu vendi 2 meses depois de me mudar. Rafael se ofereceu para cuidar de tudo. Contratou uma imobiliária, resolveu a papelada. Quando assinei os documentos da venda, senti um aperto no peito. Aquele apartamento tinha sido meu refúgio por tantos anos, o único lugar onde eu era dona de mim mesma. Mas depois entendi que eu não estava vendendo meu refúgio. Estava vendendo uma lembrança de uma época em que refúgio era tudo que eu tinha. Agora eu tinha mais. Muito mais. Com o dinheiro da venda, fiz algo que nunca imaginei fazer. Abri uma poupança no nome de cada um dos meus 5 netos. Pedro, Isabela, Lucas, Gustavo e Letícia. Todos iguais, todos com o mesmo valor. Porque para mim, neto é neto. Não importa de qual filho veio, Gustavo e Letícia. Os filhos de Rogério. No começo foi difícil, confesso. A primeira vez que eles vieram visitar, eu não sabia como agir. Fazia 3 meses que eu tinha ido embora, e eles me olhavam com aquela mistura de saudade e confusão que só criança consegue ter. Gustavo, que agora tem 14 anos, ficou calado a visita inteira. Respondia com monossílabos, evitava me olhar nos olhos. Eu entendia. Ele provavelmente tinha ouvido muita coisa em casa, muita versão da história que não era bem a verdade. Mas Letícia, de 11 anos, veio correndo me abraçar assim que me viu. Chorou no meu colo, disse que sentia minha falta, perguntou por que eu tinha ido embora sem me despedir. Expliquei do jeito que uma criança consegue entender, que a vovó precisava morar num lugar onde se sentisse feliz, e que isso não significava que amava menos ela e o irmão. O momento mais bonito foi quando os 5 netos se encontraram pela primeira vez. Pedro, Isabela e Lucas de um lado, Gustavo e Letícia do outro. Primos que não sabiam que existiam, se olhando com curiosidade, tentando entender aquela situação toda. No começo, ficaram tímidos, cada grupo no seu canto da sala. Isabela tentou puxar conversa com Letícia sobre escola, mas a conversa não fluía. Pedro e Gustavo se cumprimentaram com aquele aceno de cabeça de adolescente, sem trocar uma palavra. Foi Lucas, o caçula de 8 anos, quem quebrou o gelo. Chegou perto de Gustavo com o controle do videogame na mão e perguntou se ele gostava de jogar. Gustavo disse que sim. Lucas perguntou se ele era bom. Gustavo disse que era o melhor da escola. Lucas riu e disse que então eles iam ver quem era melhor de verdade. Em menos de 1 hora, os 5 estavam jogando juntos na sala, rindo, gritando, fazendo bagunça de criança. Letícia tinha se juntado a Isabela no sofá e as duas estavam vendo vídeos no celular, cochichando e dando risadinhas. Pedro estava ensinando Gustavo um truque novo no jogo, enquanto Lucas reclamava que ninguém prestava atenção nele. Eu fiquei olhando aquela cena com os olhos cheios de água. Aquilo era família. Aquilo era o que eu sempre quis e nunca tive com Rogério e Denise. Crianças sendo crianças, sem julgamento, sem maldade, sem as feridas dos adultos atrapalhando. Rogério vem me visitar 1 vez por mês.
Sempre sozinho, nunca com a Denise. Acho que ela ainda não conseguiu engolir o que aconteceu, e sinceramente, eu prefiro assim. A presença dela me lembra de coisas que eu escolhi deixar para trás. Nas visitas, Rogério e eu conversamos sobre amenidades. O tempo, o trabalho dele, como as crianças estão na escola. Nada muito profundo, nada muito íntimo. É como se estivéssemos nos conhecendo de novo, devagar, testando os limites dessa nova relação. Uma vez ele me perguntou se eu era feliz. Olhei bem nos olhos dele e respondi com sinceridade. Sou, filho. Pela primeira vez em muitos anos, eu sou feliz de verdade. Vi os olhos dele marejarem. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um tempo. Quando levantou, disse baixinho. Eu queria ter sido eu a te fazer feliz, mãe. Queria ter sido eu. Não respondi. Algumas coisas não precisam de resposta. Só precisam ser sentidas. Rafael e Rogério ainda estão aprendendo a ser irmãos. É estranho ver dois homens de mais de 40 anos tentando construir uma relação que deveria ter começado na infância. Eles se cumprimentam com apertos de mão formais, conversam sobre negócios e economia, evitam assuntos pessoais. Mas outro dia, vi os dois sentados na varanda, tomando cerveja juntos enquanto as crianças brincavam no jardim. Não estavam conversando muito, só olhando o movimento, aproveitando o silêncio. E eu pensei, talvez seja assim que irmãos de meia idade se conectam. Devagar, sem pressa, sem forçar. Carolina se tornou a filha que eu nunca tive. Ela me inclui em tudo. Nas compras do supermercado, nas decisões da casa, nas conversas sobre os filhos. Me pede opinião sobre receitas, me mostra fotos do trabalho dela, me conta sobre as amigas. É uma intimidade que eu nunca tive com Denise, que sempre me tratou como uma intrusa. No mês passado, Carolina me deu um presente que me fez chorar por horas. Era um álbum de fotos. Ela tinha juntado todas as fotos minhas que conseguiu encontrar, desde as mais antigas até as mais recentes, e organizou numa ordem cronológica. Na capa tinha escrito: A história de uma mulher extraordinária. Extraordinária. Eu, que passei a vida me sentindo invisível, sendo chamada de extraordinária. Ah, e eu viajei. Pela primeira vez na vida, eu viajei de avião. Rafael me levou para conhecer o Rio de Janeiro. 3 dias num hotel de frente para o mar, acordando com o barulho das ondas, tomando café da manhã, olhando o Cristo Redentor ao longe. Eu, que nunca tinha visto o mar de perto, passei horas sentada na areia, deixando a água molhar meus pés, chorando de emoção. No segundo dia, subimos o Pão de Açúcar de bondinho. Eu, que tinha medo de altura a vida inteira, agarrada no braço de Rafael, olhando a cidade lá embaixo como se fosse um sonho. Quando chegamos no topo e eu vi aquela vista, entendi por que as pessoas viajam. Entendi por que vale a pena sair do lugar onde a gente sempre esteve. Depois, fomos para Gramado, no Rio Grande do Sul. Era inverno, fazia um frio que eu nunca tinha sentido na vida. Rafael me comprou um casaco grosso, luvas, cachecol, gorro. Eu parecia uma criança experimentando neve pela primeira vez, mesmo sem ser neve de verdade. Tomamos chocolate quente numa cafeteria charmosa, andamos pelas ruas cheias de flores, compramos lembrancinhas que eu nem precisava, mas queria ter. Na volta, ele me perguntou para onde eu queria ir na próxima viagem. Eu disse que queria conhecer Portugal, a terra dos meus avós. Ele sorriu e disse que já estava providenciando. Portugal. Eu, Marlene, a velha da pensãozinha Mixuruca, vou conhecer Portugal. A pensão, aliás, ainda cai na minha conta todo mês. Aquele dinheiro que Rogério chamou de Mixuruco, que ele disse que não dava nem para ajudar com a conta de luz. Eu não preciso mais dele. Poderia cancelar, poderia pedir para depositar em outro lugar, mas faço questão de manter. Sabe por quê? Porque todo dia 1º do mês, quando vejo aquele depósito cair, eu lembro de quem eu era e de quem eu me tornei. Lembro da mulher que aceitava a humilhação calada, que engolia desaforo para manter a paz, que se achava um estorvo na vida dos outros, e lembro que essa mulher não existe mais. Agora, quando vejo aquele dinheiro, eu sorrio. Sorrio porque ele não define mais meu valor. Sorrio porque eu descobri que meu valor nunca dependeu do tamanho da minha aposentadoria ou do que os outros pensavam de mim. Meu valor sempre esteve aqui dentro. Eu só tinha esquecido onde procurar.
Esses dias, uma amiga de Carolina me perguntou qual era o segredo para envelhecer com tanta disposição. Eu ri e respondi que não tinha segredo nenhum. Tinha apenas uma descoberta que demorei 68 anos para fazer, que nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para dizer não para quem te trata mal. Nunca é tarde para ir embora de onde você não é valorizada. Nunca é tarde para recomeçar, mesmo quando o mundo inteiro diz que você é velha demais para isso. Eu olho para trás e vejo todas as vezes que me calei quando deveria ter falado. Todas as vezes que aceitei migalhas, achando que era o máximo que eu merecia. Todas as vezes que me diminuí para caber no espaço que os outros me deixavam. E sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza por ter demorado tanto. Gratidão por ainda ter tempo de viver diferente. Ontem à noite, depois do jantar, eu estava sentada na varanda olhando as estrelas quando Lucas veio se sentar do meu lado. Ele ficou quieto por um tempo, balançando as perninhas na cadeira que era grande demais para ele. Depois perguntou: Vó, você é feliz? Eu olhei para aquele menino de 8 anos, com os olhos cheios de curiosidade genuína, e respondi: Sou, meu amor, muito feliz. Por quê? Porque eu estou onde eu sou amada. E isso é tudo que uma pessoa precisa. Ele pensou por um momento e depois disse: Eu também sou feliz, vó, porque você está aqui. Abracei aquele menino e agradeci em silêncio por tudo que a vida tinha me dado. Pelas dores que me ensinaram, pelas perdas que me fortaleceram, pelos caminhos tortos que me trouxeram até aqui. Eu poderia ter desistido tantas vezes. Poderia ter aceitado que meu destino era ser invisível, ser a velha que ninguém queria por perto. Poderia ter morrido sem nunca saber o que era ser tratada com dignidade. Mas não desisti. E aqui estou. Às vezes penso naquele domingo de março, no almoço na casa do Rogério, na risada dele quando disse que eu só tinha uma pensãozinha mixuruca. Penso em como aquela frase me destruiu naquele momento, em como voltei para casa chorando no ônibus, achando que eu tinha perdido completamente o rumo. E penso em como aquela mesma frase se tornou o começo de tudo. Se Rogério não tivesse me humilhado daquele jeito, talvez eu nunca tivesse tido coragem de responder à carta de Rafael. Talvez tivesse ficado com medo, tivesse achado que não merecia uma segunda chance. Talvez tivesse passado o resto dos meus dias naquele apartamento pequeno, esperando telefonemas que não vinham, visitas que não aconteciam. A dor me acordou. A humilhação me deu forças. O desprezo me mostrou que eu precisava me valorizar, porque ninguém mais ia fazer isso por mim. Hoje, quando olho para o espelho, eu vejo uma mulher de 68 anos com cabelos brancos, rugas no rosto e um sorriso que não existia há 1 ano. Vejo uma mulher que aprendeu, tarde mas a tempo, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma coisa que eu disse, eu quero que saiba de uma coisa. Você também merece. Merece ser tratada com respeito. Merece estar onde é valorizada. Merece uma vida onde sua presença seja celebrada, não tolerada. Não importa sua idade. Não importa quanto tempo você passou aceitando menos do que merecia. Não importa quantas vezes te disseram que você deveria se contentar com as migalhas. Você ainda pode escolher diferente. Você ainda pode ir embora. Você ainda pode encontrar seu helicóptero, seja ele qual for. O meu veio do céu, literalmente. Mas o seu pode vir de qualquer lugar. Pode ser uma decisão, uma conversa, um passo que você está adiando há anos. O importante é dar esse passo. O importante é escolher você. A pensãozinha mixuruca ainda cai na minha conta todo mês. Mas agora, quando eu olho para ela, eu rio. Porque eu descobri que meu valor nunca coube naquele depósito. Meu valor sempre foi infinito. Eu só precisava de alguém que me lembrasse disso. E às vezes, esse alguém precisa ser a gente mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.